mais uma vez aqui no canal. Eu sou Daisy Costa do blog modaemoldes.com e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês o passo a passo de uma necessaire farmacinha. Mas o fato é que é muito gostoso de fazer e muito útil mesmo, gente. No meu caso, eu vou usar como farmacinha da Maria pra poder colocar as coisinhas pra maternidade. Eu fiz esse trabalho todo aqui de quilt livre. Nessa daqui, coloquei viezinho. Aqui eu coloquei um pet termocolante lá da Inove Apliques. Aqui a gente tem esse acabamento de botãozinho magnético. E ela abre assim, olha. Aqui dentro dessa daqui, eu fiz com filó. Não sei se vocês estão vendo aí. Ó, eu fiz com filó esse bolsinho pra colocar a pomadinha e o lenço umedecido. E aqui a gente tem uma bolsinha que cabe muita coisa e tem um acabamento todo embutido. Vocês podem ver que essa parte aqui também é embutida aqui. Então não tem costura nenhuma aparecendo. Esse aqui eu fiz pra minha sobrinha, pra Manu. E eu escolhi fazer nesse tecido aqui, que é o cotelê, que ele já tem toda essa textura. Então eu não precisei fazer nenhum trabalho pra poder dar textura ao tecido. Só que diferente do meu, que eu coloquei o pet termocolante, aqui eu fiz todo aquele trabalho de pet appliqué, que eu já ensinei aqui no canal, aplicando o feltro com o tema de ursinho, que é o tema do enxoval da Manu. Na parte de dentro eu usei o tricoline que eu recebi lá da Metropolitan Fashion. E o bolsinho eu fiz com plástico que eu usei pra fazer o trocador. Então eu trouxe essas duas versões pra vocês verem como vocês podem variar no material. E aí eu vou usar as cores do enxoval dela, que é rosinha, e o tema que é de ursinho. Então eu vou fazer a aplicação aqui. Só que antes eu vou mostrar pra vocês o molde, ok? Vou deixar o esquema todo no blog, vocês podem entrar lá pra ver. A gente tem essa parte aqui de cima, que é a parte externa, que ela mede 21 por 38 e eu arredondei essa parte aqui. Então eu cortei aqui uma vez no tecido principal, que vai ser o tecido externo, uma vez no forro. Aqui eu tenho um cotelê, eu recebi esse tecido lá da Máximos Tecidos Finos. Aqui eu tenho um tricoline que eu recebi da Metropolitan Fashion. E aqui eu cortei uma vez na manta R1, que ela tem a colinha de apenas um lado. Aqui eu tenho o molde do estojo, medindo 21 por 30. Depois que você fizer esse retângulo, você vai fazer esses recortes aqui. Primeiro você vai entrar aqui em cima 4,5, depois você vai descer 4. E aí você vai recortar esses quadradinhos aqui nas bordinhas pra gente fazer o estojo bem estruturado. 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta. Aqui eu tenho o bolso com 21 por 15 de altura. Eu vou cortar uma vez no filó, como eu fiz aquela que eu mostrei, ou uma vez no plástico. Esse aqui é o plástico gramatura 20. É tipo aqueles que a gente coloca em mesa, sabe? Mas foi o que eu usei pra fazer o trocador. Então eu cortei uma vez só aqui no plástico. E aqui a gente tem a alça, medindo 8 por 24. A gente vai cortar uma vez só no tecido. Eu quis cortar no tecido principal para combinar com a parte externa, diferente desse aqui que eu fiz no tecido do forro. Mas aí você pode compor da forma que você quiser. Só que na hora de você cortar a manta, você não vai cortar ela do tamanho todo, você vai cortar só metade, senão vai ficar muito difícil de revirar na hora da costura. Pronto, esses são os moldes. Para aplicação, eu vou fazer a técnica pet appliqué, mas como eu falei, você pode usar um aplique termocolante mesmo. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa técnica. Essa aplicação eu vou fazer toda em feltro. Então eu vou começar aqui aplicando a manta R1 nas partes que a gente tem que colocar. Aqui a gente tem a parte mais durinha, que é onde tem a resina para colar, e aqui a gente tem a parte mais peludinha que vai ficar para cima. Então aqui na parte externa eu fiz aqui a aplicação do pet appliqué. Olha, então tá aqui tudo já bordadinho, conforme eu expliquei nesse vídeo que tá passando no card, também tá na descrição. E eu já estabilizei aqui com a manta R1 só nessa parte aqui. Na parte do forro eu não coloquei. Vou trabalhar agora com a peça do bolso de plástico. Tenho aqui um zíper comum, vou usar um viezinho pronto. Vou passar esse viés nas duas bordas maiores aqui do bolsinho e em uma das partes do zíper. Coloquei um pedaço de papel seda aqui por baixo só para poder o plástico deslizar melhor aqui na minha máquina. Pronto, tenho aqui então esse resultado. Na parte em que eu não coloquei o viés aqui no zíper, eu vou costurar uma das bandinhas aqui em cima. Vou alinhar aqui com o início do zíper e o que sobrar pra cá eu tiro depois. Então aqui eu passo uma costurinha. De vez em quando eu vou trocar o meu calcador pra um de zíper, pra ficar com a costura mais próxima aqui dos dentes. Então, que é esse daqui.
tá? Que esse aqui é o calcador de zíper pra máquina doméstica. Prontinho. Costurei aqui desde o início e aqui depois a gente vai tirar o excesso. E eu já tenho o meu zíper aqui, ok? Essa pecinha aqui a gente vai aplicar na parte do forro. Então dessa parte reta pra cima, eu vou marcar 5 centímetros. Eu vou fazer só uma marcaçãozinha aqui pra ficar bem retinho. Eu vou colocar a parte do meu viés aqui e deixar o zíper pra cima. E aí sim eu vou passar uma costura aqui e aqui pra poder fixar essa peça aqui no forro. Prontinho o excesso. Agora eu vou cortar. A gente tem... A gente tem aqui o zíper fixado. Aqui no final, depois que eu cortei, eu passei uma costurinha de vai e vem pra não correr o risco de sair o cursor. Aqui, bem no meio da parte arredondada, eu vou marcar e vou colocar o meu botão magnético. É esse botãozinho aqui, pra gente poder fechar a peça. Vou usar um pedacinho da manta acrílica pra poder colocar por baixo e não rasgar aqui a peça. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui duas pontinhas. Então já apliquei aqui o meu botãozinho magnético. Agora eu vou pegar aqui a parte externa, vou virar o avesso, colocar aqui o meu forro por cima. Então eu vou deixar o direito das duas peças pra fora. Vou passar uma costurinha aqui só pra prender e depois eu venho com o viés passando, fazendo acabamento. Pronto, tenho esse resultado aqui. Agora eu vou reservar e vou preparar a minha alça. Aqui eu já colei a minha manta R1 na metade da minha alça. Vou dobrar direito com direito aqui certinho. Corta esse excesso aqui. Vou costurar as duas bordas menores. E aqui eu vou costurar também, só que deixar uma abertura no meio pra revirar. Depois eu pesponto toda a minha alça pra ela ficar dessa forma aqui, ó. Ok? Agora eu vou fixar essa alça aqui. Aqui, gente, como eu falei no início, você pode fazer um trabalho de quilt livre ou de matela seca, aquelas casinhas de abelha, tá? Mas como esse tecido aqui ele já tem uma textura, eu deixei assim mesmo. Então eu vou marcar aqui uma altura de 13 centímetros, fazer só um pontinho. E aqui dentro eu vou entrar 2. Então eu vou ter aqui uma marcaçãozinha bem discreta. Então eu vou fazer assim, ó. Tá? Vou passar duas costurinhas retas aqui, com a largura de pé de sapatilha, uma aqui e outra aqui, pra poder fixar essa alça. A gente só tem que tomar cuidado pra essa costura aqui não bater em cima aqui do zíper, tá? Senão fica complicado costurar. Agora é hora da gente fazer a parte do estojo colocando o zíper. Eu vou usar um zíper branco mesmo, pra poder ficar por dentro tudo igual. Vou posicionar o zíper na parte maiorzinha. Direito com direito aqui, pego o meu forro e coloco o direito pra baixo também. Então a gente faz um sanduíche, tá? O direito da peça externa pra cima, o direito do zíper encontrando com o direito da peça e eu venho fechando aqui com o direito pra baixo do meu forro e passo uma costura aqui. Olha, depois de costurado aqui, a gente vai abrir, jogar pra baixo, e aí eu tenho meu zíper bonitinho aqui, direito pra cima e ele fica embutido. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pego a minha parte da peça externa, jogo aqui por cima, viro, e aqui embaixo eu venho com o meu forro. E também passo uma costura aqui. Prontinho, eu tenho esse resultado aqui. O meu zíper fica embutido. Viram? Ó, fica dessa forma aqui, bem limpinho. No avesso também, tudo embutido. E um dos lados maiores aqui, eu fiz um pique pra centralizar. E também fiz um pique aqui nessa parte da peça externa. E vou colocar assim, ó. E vou alfinetar e prender aqui, tá? Agora a gente vai dobrar pra deixar isso aqui fixo. E vou colocar só a peça externa com a peça externa, direito com direito, e aqui o forro com forro, direito com direito também. Vou alinhar bem certinho aqui as partes e vou passar uma costura prendendo só as partes retas por enquanto, ó. Essa parte aqui, sendo que no forro eu vou deixar uma aberturinha no meio pra revirar, e essas duas partes aqui. Depois a gente fecha os cantinhos, tá? Pronto, fechei todas as partes retas aqui da minha peça e deixei uma abertura aqui pra gente revirar depois. Esqueci de falar que por dentro eu já deixei o meu zíper aberto, aqui ó. Eu já deixei aqui o meu zíper aberto pra poder quando revirar ficar mais fácil, tá? Agora a gente vai começar a fechar esses cantinhos aqui. Quem assistiu o vídeo do estojo escolar, gente, vai entender como que a gente fecha isso daqui. Eu vou deixar esse vídeo linkado pra vocês que ele tá bem facinho. Vou alinhar as duas costuras abrindo aqui, ó. Tomando cuidado pra não pegar o viés aqui da tampinha de fora. Então deixa bem pra dentro.
eu abro essas costuras aqui e vou alinhar, deixando essa base reta. E vou fechar aqui, ó, cantinho de fora a fora. Ó, fechei as duas partes mais difíceis aqui, que tem a manta. Agora a gente vai fechar. Aqui a parte do forro é mais fácil. E aqui na parte do zíper a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou alinhar essas duas costurinhas aqui das laterais. Costura com costura. Aqui eu já boto um alfinete pra prender. E vou ajustando aqui pra fora. Ó, essa aqui é a minha costurinha da lateral do forro. Eu vou deixar ela bem centralizada. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui tem o zíper. Ó, fecha esse cantinho aqui e vou juntar com esse aqui. Tá? Vai ficar uma camada bem grossinha aqui. Aqui é a mesma coisa. Fecha esse cantinho aqui e vou juntar com esse aqui do forro. Então a gente amassa bem assim pra conseguir encaixar na máquina. E aí eu tenho aqui a parte de baixo, o forro, e no meio tá o zíper. Ó, fica assim, ok? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pronto, agora que eu tenho a minha peça todinha fechada, pela abertura que eu deixei aqui no meu forro, eu vou começar a puxar pra poder revirar essa peça. Só que antes eu vou soltar aqui aqueles alfinetezinhos que eu botei lá dentro. Vou começar a puxar. Por isso que eu tenho que deixar o zíper aberto, tá? Ó, revirei tudo, vou virar pra dentro, porque esse é o forro. Tá vendo? Esses cantinhos que a gente fechou serve pra dar essa base aqui, olha, pro estojo ficar armadinho. E aqui dentro eu tenho o meu zíper com a limpeza bem bonita. Aqui dentro da manta a gente vai colocar o outro botãozinho aqui pra poder fechar essa aberturinha e finalizar o nosso projeto, tá? Então eu vou deixar aqui a minha peça bem armadinha, ver aqui mais ou menos onde que eu vou colocar o meu outro botão. Então eu meio que simulo a minha peça fechada, um pontinho bem na direção aqui do outro, e é aqui que eu vou colocar essa partezinha aqui. Nessa parte eu não preciso colocar um pedacinho de manta acrílica, já que a peça já tá forrada com a manta aqui dentro, ó. Então aqui eu só venho, coloco o protetorzinho e abro. Tá aqui o meu botão colocado. Agora sim eu vou vir aqui e fechar essa aberturinha do meu forro com uma costurinha reta. Ó, coloquei alguns cones de linhas aqui só pra gente ver ela armadinha. Aqui eu coloquei um lencinho umedecido. Como eu falei, é uma peça muito versátil, você pode usar pra qualquer tipo de ocasião que você queira, pra qualquer tipo de finalidade, né? Acho melhor sim. Vou deixar os tipos de materiais ideais que a gente pode trabalhar pra fazer esse projeto lá no blog, então o link é aqui abaixo na descrição, modemoldes.com. Só quero mandar um beijo pra uma pessoa que eu tô devendo há muito tempo, que é a minha xará, a Daisy. O Instagram dela é DaisyGPMaia. Ela fez aniversário dia 5 de agosto e eu fiquei devendo esse beijo pra ela, mas eu falei que nem que seja atrasada eu ia mandar, questão de honra. Daisy, um super beijo no seu coração, meu amor. Muito obrigada por você me acompanhar sempre no Instagram. Então, gente, me contem aqui abaixo o que vocês acharam desse projeto. Beijo no coração, fiquem com Deus, comenta, compartilha, se inscreve e passa lá no blog, tá? modemoldes.com. Te espero lá. Tchau!